Voltamos com o nosso TV Cidadã, com ela, Noélia Costa, presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas aqui em Alagoas. Noélia, no bloco anterior a gente estava falando sobre essa questão das campanhas publicitárias, né, para envolver mais a sociedade. Aí você acabou falando do tabaco, né, que conseguiu realmente alcançar a sociedade e diminuir o uso, na verdade. O álcool ainda é uma droga que precisa, é uma droga legalizada que precisa mais desse trabalho? Exatamente. O álcool é uma droga legalizada que mais mata no mundo, é o álcool, né? E que é mais difícil de tratar, é o álcool. Então, nós temos, como eu falei no bloco anterior, violência doméstica, trânsito urbana. Nós temos adolescentes entrando nas drogas, né? Adolescentes que compram o álcool nas conveniências da vida, né? Adolescentes que usam álcool abertamente, que é proibido por lei, não é? Por lei você não pode, um adolescente de 15 anos, 16 anos não pode comprar álcool, né? Mas aí existe até as festas de formatura, né, do terceiro ano, que tem alguns ali que são de menores, né? E eu já pensei até em fazer uma campanha, mas eu acho que se eu fizer essa campanha, porque eu já presenciei uma situação, mas aí a gente desistiu meio que da campanha, porque senão daqui a pouco ninguém olha mais nem para mim, porque existem situações que você fica meio que você vai de encontro a uma cultura que existe, né? Então, a questão do álcool é uma questão muito séria, é uma questão que precisa ser trabalhada, até na lei mesmo, os juízes da infância e da adolescência, né? Os conselheiros tutelares que precisam estar atentos à época do carnaval, que é a época que mais existe o primeiro gole e existe a recaída de quem é dependente químico. É o pior momento que existe para quem trabalha a dependência química. É um momento que eu, às vezes eu não sei se desligo o celular, ou se até a minha neta disse, vó, desliga o celular. Por quê? Porque o tempo todo, sabe, você não tem noção. Porque agora, por exemplo, nas prévias, né, sempre tem alguém que recai. Apesar de que eu não fui na prévia, mas uma pessoa foi e disse que estava bem bacana, bem organizado, né, e tudo. E que é para o carnaval, você pode brincar, você pode vestir sua fantasia e não precisa você usar droga. Mas a cocaína, ela rola assim, de brincadeira. Para um adolescente obter uma droga, não precisa coisa de outro mundo, não. Tem Qualquer lugar tem, tem. Né? E o lança-perfume, exatamente. O lança-perfume, que eu até fiz um artigo na Gazeta, eu tenho 40 artigos publicados na Gazeta. Eu fiz da época da lança-perfume e que havia até parada cardíaca, né? Então, essa época agora existe assim um perigo eminente, né? Você está numa arena propícia para o uso abusivo da droga. Se você nunca usou e é um adolescente, e às vezes você é até obrigado a usar, porque você está com seus amigos e os seus amigos usam o álcool e você nunca usou, de repente você começa a usar. E o uso abusivo no carnaval, eu não vou dizer, mas é natural, porque todo mundo acha que para ser feliz e que para a adrenalina vir, tem que usar. E o abre alas para as outras drogas, seja a maconha, seja a cocaína, seja o crack, seja o rofinol, qualquer outra droga, é o álcool. Ninguém usa o crack sem ter usado o álcool. Limpo para dizer eu vou, o usuário do crack usa o álcool sim, o usuário da maconha já usa o álcool sim. Então, é perigoso, é uma época que precisa haver o alerta, que as televisões precisavam estar fazendo campanha. E não existe essa campanha, não existe a fiscalização nos locais que estão os adolescentes. Isso é muito que perigoso, né? Existe você, vamos dizer, você bebe tanto que você fica, que tem gente que vai para o hospital. Entra em coma alcoólico, né? Coma alcoólica. Então, isso, adolescentes vivenciam isso direto. E as mães, às vezes, acham, os pais, inocentemente, não, a cervejinha, não, a besteirinha, não é cervejinha, não é besteirinha. Porque o adolescente está em formação de personalidade, tanto nos hormônios como no psicológico dele. E isso é uma coisa que precisa ser fiscalizada, trabalhada, observada, né? Porque é nessa época que existe o perigo. O perigo maior são nas festividades.
qualquer festividade, mas o carnaval é uma festividade que realmente corre esse risco, né, da adolescente beber demais, entrar para as outras drogas, fazer o primeiro experimento e dali não voltar mais. Pois é, Noélia, a gente fala que o fórum realmente ele consegue com seminários, com atividades, fazer essa prevenção, né? Faz o seu trabalho na prevenção. Mas você acabou me dizendo que muitas mães desesperadas ligam para você, acabam lhe telefonando, você acaba orientando sobre comunidades terapêuticas, acolhedoras, onde levar seu filho. É comum isso para você? Como você se sente fazendo esse trabalho e o que é que você diz que o governo deveria fazer também para orientar? Bem, é comum, há muitos anos que a gente tem essa, vamos dizer, que as pessoas ligam pedindo uma ajuda, onde eu trato meu filho, já estou na falência, faço o quê? O meu filho não quer ir para tratamento, aí você tem vários tipos de situações. Você tem aquele tratamento involuntário, aquele tratamento voluntário, que é o caso das comunidades que eram acolhedoras, hoje estão procurando ficar terapêuticas, né? E as clínicas. Então, você tem também a questão ambulatorial, que são os CAPS-AD, né? Então, quando a mãe está com muito desespero, que quer um resgate, uma coisa assim, nesse nível, nós orientamos, nós ligamos às vezes para as pessoas, né? Existe hoje uma secretaria, que é a CEPREV, né? Que trabalha isso e que eu posso dizer assim que alguma coisa avançou no nosso estado. Nós temos sim uma coisa pioneira no estado, que é o Projeto Acolhe, né? Que há um tempo atrás eu até, vamos dizer que não é que eu criticava, eu apenas falava que precisava haver um aprimoramento daquele programa. E eu acho que alguma coisa foi aprimorada, mas que precisa muito ser ajustada, né? Porque não é só aquele viés que a gente precisa ter. Nós não precisamos ter em cada esquina uma comunidade terapêutica. Isso não é certo. O certo é você fazer a prevenção primária para que as pessoas não entrem na droga. Porque o tratamento é difícil, é sofrido e às vezes não dá muito resultado. Porque você tem que trabalhar uma família inteira, porque adoece o dependente químico e adoece toda a família. Fica codependente. Então, são várias, você tem que ter várias ferramentas e você tem que ter um leque de opções bom. E a gente não tem. Então, a gente não tem uma rede que se comunique aqui em Alagoas. A rede ela é totalmente desarticulada, as pessoas trabalham cada um no seu quadrado, trabalham sozinhas, não querem, é como se tivesse uma rede desconectada. As ferramentas existem, você tem ali CAPS-AD, comunidade terapêutica, clínicas, aí você tem os grupos de mutuajuda, tem um fórum, que o fórum, o que é o fórum? O fórum ele fica num contexto de cá, basicamente a prevenção. O fórum ele fomenta políticas públicas, ele informa, ele capacita e ele educa, certo? Então o fórum ele fica numa coisa assim, ele visibiliza também o que existe, vamos dizer assim. Então o fórum ele fica no lado de cá. E no lado de lá tem as ferramentas oficiais e às vezes oficiosas, que tem condição financeira, que é o poder público. Nós não somos o poder público. O poder público ele é forte, ele precisa mostrar a sua cara, né? Ele precisa dizer para que veio. Lógico que existe já hoje, aqui eu tenho que parabenizar ou mesmo fazer uma referência, né? Porque estão fazendo nada mais do que a obrigação deles, mas fazer uma referência à CEPREV, que hoje eu vejo como uma coisa assim, até um pouquinho diferenciada, porque nós temos hoje uma secretária técnica, que ela é um assistente social, né? Antigamente você tinha o outro secretário, ele não era técnico, mas ele foi se tornando técnico. Agora nós temos uma pessoa exemplificadamente técnica. Então ela tem um olhar diferente. Mas ainda não deu para ver o resultado, porque não deu tempo de sentar na cadeira. E tem muitas coisas que começam e não terminam, né? Você, por exemplo, é também do Conselho de Entorpecentes e também do Comitê CRAC É Possível Vencer, que em 2015 começou aqui, mas como é que está esse comitê, também como é que está esse Conselho de Entorpecentes? Está funcionando essas Olha, duas? o comitê, ele meio que parou, né? Foi um programa que não funcionou, que tinha todas as ferramentas para funcionar, mas que foi migrando para a repressão. Se fez o ônibus de desarmamento, muito dinheiro veio, entendeu? Mas a prevenção não foi agraciada.
Fizeram uma prevenção online, que eu nunca vi na minha vida, prevenção online, porque já é difícil você entrar no online. Quem é que vai ficar olhando e fazendo uma... Não, não existe isso. Então, fizeram prevenção online e não funcionou. Você não viu nenhuma ação, que eu fiquei decepcionada realmente com o crack É Possível Vencer, né? Porque eu ia para as reuniões, chegou um dia que eu na reunião eu disse, olha, eu gasto porque no meu caso né? Eu não vou com carro oficial, não vou com nada. Eu vou no meu carro, com o meu combustível, com o meu perfume, com a minha roupa, com tudo. Isso aí é uma coisa básica que você... Mas eu falei de uma maneira para as pessoas se tocarem. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente veio aqui para trocar figurinhas ou para dizer uma coisa que não está acontecendo. Tem que ter um resultado, Tem que ter um resultado. Tudo na vida tem que ter um resultado. Nem o nosso fórum, que não tem a estrutura que as pessoas têm, mas eu busco essa estrutura com meus parceiros, né? Então, pronto, decepção. O Conselho Entorpecente é um conselho que ele não pode deixar de existir. Ele tem a sua missão, ele cumpriu a sua missão em algum momento, mas ele parou, estacionou. Então, agora o conselho tem que haver uma renomeação. Inclusive, me colocaram de novo no conselho, porque eu represento a Secretaria de Educação, minha secretaria, que eu tenho muito orgulho de ser professora, né? Às vezes as pessoas querem ser chamada de quê? De professora, porque eu sou professora, eu tenho magistério, eu fiz o concurso, e eu quero ser chamada de professora, eu não quero chamar de outra coisa. Então, eu estou no conselho, já fui indicada de novo, né? Mas até agora não houve reunião. Eu espero que o governador, que se estiver assistindo esse programa, nomeie os conselheiros, porque é um conselho paritário, um conselho fiscalizador e de prevenção. E ele vamos dizer, ele é legal, não pode existir uma política sobre drogas sem um conselho de entorpecentes estadual. Claro. Noélia, falando de expectativa, a gente tem 1 minuto para encerrar nosso programa. A gente queria falar muito mais, mas a gente vai vir aqui de novo falar sobre o assunto. E eu quero saber dos projetos, das atividades para esse ano. Você falar rapidamente sobre algumas atividades que o Fórum está pensando ainda para comemorar os 10 anos. 10 anos, então é uma década. Nós vamos fazer agora em junho, 21 e 22, em frente à Renner, no Shopping Maceió, Shopping Guatemi. Nós vamos fazer o par e passo, vamos dizer, a linha do tempo do Fórum. Nós vamos ter palestras no cinema, né? Eu organizo, vamos dizer que eu juntei um grupo de parceiros grande para poder fazer isso. Então, vai ser bem bacana, as pessoas vão amar. Depois a gente vai divulgar aqui com você, né? Eu agradeço aqui a TV Assembleia, que sempre nos ajuda, nos acolhe, né? E o Fórum é isso. O Fórum é você que está nos assistindo. O Fórum é uma saída, de alguma maneira, para hoje um problema tão sério que existe, que é a droga. Obrigada, Noélia, por sua presença. Obrigada também, telespectador do TV Cidadã. Até mais.